E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 97. Eu sou o Alessandro, estou reunido aqui com o nosso querido Luiz Domingos para falar sobre o tema autogolpe, né? Para isso, a gente vai fazer uma espécie de comparação aqui com o caso do Fujimori, que é um autogolpe visto pela literatura como bem-sucedido, né? E comparar com o 8 de janeiro aqui no Brasil, o autogolpe de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, que graças a bom Deus, não foi bem sucedido. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Rapaz, a gente vai tratar aí de um tema conceitual, não tem nenhuma aplicação na realidade brasileira, né? Autogolpe, sabe? Vamos abordar um tema assim, sem nenhum interesse aplicado, né? Brincadeira, é um assunto que tem uma grande discussão. A gente pode até fazer mais episódios sobre isso para discutir variações do conceito de golpe, autogolpe, golpe com força, golpe sem violência, impeachment, enfim. Aliás, deixa eu fazer uma revelação aqui. O episódio começou pensando em fazer uma discussão mais sobre essas variações e retomando um pouco a polêmica do impeachment, se o impeachment foi golpe. Mas como isso entrou no episódio lá atrás, o impeachment revisitado, o Alessandro não quis fazer, porque pelo jeito ele está evitando polêmica. E aí a gente acabou caminhando nessa direção de comparar o 8 de janeiro com um caso clássico, que é o caso do Peru em 92, do Fujimori, que deu certo um golpe. Então basicamente a pergunta é, por que no Peru deu certo em 92 e no Brasil não deu certo em 2023 ou 2022? O que faltou no Brasil? Foi muita coisa? Foi pouca coisa? A gente vai contar ao longo desse episódio. Ô Luiz, a gente recebeu uma série de mensagens ao longo dessa semana, né? Críticas e gente brigando, defendendo o nosso ponto. O fato é que a gente lidou com temas bem polêmicos, né, nos últimos episódios. Mesa Redonda, nossa, aliás, a polêmica começa já no nome, né? O Mesa Redonda... Já tá em desgraça o nome. As pessoas falaram muito mal desse nome. Galera, Mesa Redonda não é o nome que vai ser, né? A gente queria ouvir de vocês, inclusive. E nesse sentido, Luiz, o Guilherme Teis, Tais ou Teis? Não sei se você conhece ele pessoalmente. Sugeriu que o Maldita Resenha é o melhor nome. Eu acho que, pessoalmente, eu concordo com ele, viu? Rapaz, já tem uma polêmica nos bastidores aqui, a gente não acerta esse nome e o Guilherme tá botando lenha. Mas a gente vai ter que abrir a votação formal no próximo, porque, vamos lá, a gente fez um episódio mais solto, né, de análise de conjuntura, que a gente tá procurando um nome que a gente quer fazer uma vez por mês. Então, quando a gente for fazer o próximo, final de março, a gente vai ter que fazer uma rodada de perguntas formais, né? Assim, cada um votar, porque já tem uma brigaiada, tem gente sugerindo outros nomes. Alavonte é muito bom também. Mas Alavonte ninguém vai entender, Luiz. Só... A boca. Você vai ter que passar meia hora explicando aqui, porque... Mas, enfim, tá armada a polêmica. Outra coisa, houve uma saraivada de críticas ao episódio da ferradura, da teoria da ferradura. O pessoal falou que quem acredita na teoria da ferradura é equino porque usa ferradura. Outros disseram que a teoria da ferradura não é uma teoria científica testada. O pessoal desceu a bronca. É bom, né? A gente precisa ouvir e tal, e nós vamos considerar isso assim que a gente voltar ao assunto logo, logo. Na verdade, quem apanhou bastante foi o Alessandro, né? Porque ele tomou uma posição pró-teoria da ferradura suavemente no episódio lá, o retrasado, e aí ele apanhou mais que sofá velho para perder o mofo agora nas redes sociais. Mas aliás, era muito previsível isso, né? Mas enfim, era previsível. As pessoas não querem entender o ponto, né, da coisa. Mas ficou bom o debate, é isso mesmo que a gente quer, então contamos com a polêmica mesmo para poder aprofundar o debate, é isso que a gente propõe de forma geral, né? Então, que a gente não tem muito milindre, muito dedo para polêmica, é interessante que os ouvintes contribuam mesmo. E aproveitar e dizer o seguinte, a gente tem um projeto aqui de divulgação científica, educacional, nas áreas de ciência, política e sociologia, com episódios semanais. A gente faz episódios desse tipo, a gente pega um tema, por exemplo, golpe hoje, golpe de Estado, e explica a partir de uma certa literatura e tenta buscar exemplos históricos, dados, controvérsias nessa literatura, né? Tudo isso está distribuído ao longo do nosso episódio.
E para isso, a gente precisa contar com a colaboração dos ouvintes que podem nos ajudar a financiar o projeto. Então, para isso, você pode ir lá no apoia.se/maldita politicagem, porque a gente, além de tudo, tem vontade também de dar uma incrementada na qualidade da captação do áudio, na transmissão do áudio. Tudo isso tem técnicas que envolvem programas, aparelhos. Isso tudo a gente precisa ir planejando e comprando devagarzinho, mas os ouvintes podem nos ajudar. Então vai lá no apoia.se/maldita politicagem e contribui para que esse projeto continue e se aprimore desses pontos de vista. Eu queria começar, então, pode? Pode, vai lá, uma imagem inicial pra gente. Então, domingo é o dia, né, que a gente acorda cedo, assiste Globo Rural, depois assiste Esporte Espetacular, depois assiste alguma coisa no esporte ali, vôlei, beach soccer. O Brasil ganhou agora a Copa do Mundo, né? O Brasil é hexa, mas não hexa, é hexa de beach soccer, né? Então a gente faz isso. Lá antigamente a gente assistia Bandeirantes, futebol italiano, Luciano do Vale, depois come aquele macarrão, com aquela maionese e experimenta um golpe de Estado, né? Na América Latina, os domingos, os dias de domingo são dias de golpe. Porque o golpe do Fujimori, Alberto Fujimori, presidente peruano eleito em 1990, foi num domingo, e a tentativa de golpe aqui no Brasil foi num domingo à tarde, né? Mas eles tiveram desfechos diferentes. Então, o que aconteceu em cada um desses domingos, ou nos dias anteriores, né? Que é o que a gente vai explorar ao longo desse episódio, não é? Então, se tiver aquele sinal lá de emergência da Globo, né, domingo de noite, pode saber o que está acontecendo. Pô, é perigo de golpe. Na América Latina é demais, não tem jeito. Vamos lá, então. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre o conceito de autogolpe, se é que isso vai né, contribuir alguma coisa para o nosso conhecimento no geral, né, já que é evidente quase, né, o seu significado. Depois vamos falar um pouco sobre o caso do Fujimori, né, do Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru, que fez um autogolpe bem sucedido. No segundo bloco a gente fala sobre o 8 de janeiro e Jair Bolsonaro aqui, né, quais são os elementos que estão ausentes nesse caso, em comparação com o caso do Fujimori. E no terceiro bloco, aqueles quadros de sempre. Então continue com a gente aí, galera. Então, para começar, Alessandro, vamos com uma nota de rodapé. Esse assunto, golpe de Estado, ele, como a maioria dos assuntos, é vasto, tem uma literatura pesada. Existe, por exemplo, uma tradição institucionalista que foca na Constituição, em como que um golpe viola ou derruba a Constituição de um país. Existe uma outra tradição marxista que pensa nas classes que se substituem nesses momentos de golpe, né? Então, uma classe social toma o poder pela força de outra classe. Tudo isso não vai entrar nesse episódio. Eu só estou falando aqui para jogar a isca, ver se os ouvintes querem um episódio que apresente essas várias tradições de golpe de Estado. Então a gente vai pegar uma definição enxuta, que é assim: quem que promove um golpe? Normalmente são atores estatais, né, que tentam derrubar um governo eleito ou derrubar um presidente, por exemplo. Então tem que ser perpetrado por alguém do Estado. Segundo, o alvo é o Estado. E terceiro, o método é ilegal, viola alguma regra ou, em geral, a Constituição do país. Existe toda uma discussão se isso é violento, não precisa necessariamente ser violento, embora em muitos casos seja violento. Enfim, a polêmica aqui é imensa, mas a gente está com essa definição enxuta. Perpetrado por atores estatais, o alvo é tirar alguém do poder, ou a gente vai discutir isso agora, e o meio é ilegal. E aí, Alessandro, como que autogolpe se relaciona com essa discussão de golpe? Então, autogolpe, na verdade, né, a gente muda, porque quando nós falamos em golpe de Estado ou golpe militar, esse tipo de nomenclatura, a gente está se referindo, né, como você disse, normalmente é uma derrubada do chefe de governo, né? Aqui no autogolpe, o chefe de governo normalmente participa dessa ação para destituir ou enfraquecer outros poderes, né? Ou para captar outros poderes como um todo, né? Normalmente o Congresso ou o Judiciário, né? Então, em outras palavras, no português, claro, né? O presidente faz, né, normalmente com os militares ou com algum outro apoio, ele derruba, né, o legislativo e o judiciário de um determinado país. Esse nome autogolpe vem lá do século XVII com um cidadão chamado Gabriel Naudé, né, que era um pensador político francês,
fui pesquisar a origem do termo, mas acabei não lendo, né? Não deve ser. Enfim, posso procurar depois para mergulhar numa filosofia política aqui, Luiz. Então, veja só, esse termo, né, autogolpe, ele foi popularizado no meio político e na academia pelas ações do presidente Fujimori, né? Então, quando Fujimori fez essa ação de autogolpe no Peru, esse termo acabou se popularizando no mundo todo. Então ele é o grande propulsor aí desse negócio todo aí que a gente vai acabar discutindo, Luiz. Para quem não sabe, o Alberto Fujimori, como o nome já está indicando aqui, né, Luiz? Ele é um ex-presidente nipo-peruano. Então, né, os pais eram japoneses. Ele se formou em engenharia agrônoma, uma carreira com um pouco de destaque, né, na área, se tornou professor universitário. Tinha um programa de televisão de qualidade discutível e audiência razoável. E o cargo de maior destaque dele, até então, tinha sido de reitor, né, da universidade que ele trabalhava. Então, veja, ele não era um ator lá muito importante, relevante na cena política peruana. Quando ele acabou entrando na disputa, né, para se tornar presidente da República, ele disputou com Mário Vargas Llosa, aquele mesmo, né, talvez uma das figuras mais importantes do Peru, né, escritor, poeta. Prêmio Nobel, né, de literatura? Pois é. Então, os dois ali disputaram numa disputa de outsiders, né, da política, de dois indivíduos que não vêm, que não tinham nunca ocupado algum cargo importante dentro da política peruana. A bandeira principal, Luiz Domingos, do Fujimori pode ser resumida no seu lema: honra, tecnologia e trabalho. Essas coisas não têm a menor relação, mas enfim, ele ficou conhecido, né, como defensor de uma política de combate à corrupção, combate à guerrilha, ao crime organizado, com algum aceno à população mais pobres, né? Mas uma propaganda eleitoral uma coisa meio linha direta. Tava esquecendo o nome aqui, uma coisa bem linha direta. Se vocês procurarem ali no YouTube algum vídeo, vocês vão ver que ele mostrava sangue, aquela coisa meio tenebrosa dos anos 90 mesmo, né? Uhum. E aí... Mas ele teve uma campanha, só para ter um documentário que a gente vai deixar depois nas referências, a campanha dele teve um caráter muito popular, assim, né? De rua, de frequentar, de visitar as regiões rurais do país. E sabe como que a população o apelidou? Sei. Como que é? El Chino. El Chino, isso, pô, é demais, né? O Brasil. E além do mais, nesse documentário contam que parte da identificação é porque os traços nipônicos dele eram, enfim, lembrados pelos indígenas, né? Havia ali então, esse povo rural, assim, se identificava muito com ele. E a campanha, o Vargas Llosa ficou em primeiro, no primeiro turno, e ele teve uma virada espetacular no segundo turno e ganhou a eleição contra, assim, as projeções internacionais. Então, foi um fenômeno eleitoral, né? Pois é. Vamos pro alto golpe dele, né? Então, a gente pode perguntar o que aconteceu, né? Ele foi eleito, mas ele não tinha partido. O partido dele era esses partidos populistas que ele mesmo criou, enfim. Não tinha uma base congressista forte, ele acabou criando uma série de atritos, né? Quando ele tinha dificuldade de passar seus projetos de leis. Por que você está rindo? Porque isso tudo é muito engraçado. Não, você aqui falando do Fujimori na minha frente, tá demais. Hoje tá demais, não tem jeito. Não, o Fujimori é igualzinho meus tios, cara. Você olha assim, Que as coisa fotos dele, assim, sensacional. Meu Deus. lazarento. Deixa eu falar aqui, pô. Siga, desculpa. É. E aí ele ficou, enfim, né, uma série de conflitos com o Congresso e determinado domingo, então, né, 5 de abril de 1992, domingo de noite, ele anunciou a dissolução do Congresso, uma, abre aspas, reorganização da justiça peruana, né, você imagina só o que significaria essa reorganização. E, por fim, né, o resultado disso, uma concentração de todos os poderes na mão do executivo, né, ou seja, muito concentrado nele mesmo. Ele denominou, né, essa ação como um tipo de ação emergencial que era necessário ser feito, né, para combate contra a violência, para ser ampliados seus poderes e aprovados projetos neoliberais para salvar o Peru de um desastre econômico que estava ocorrendo até então.
Bom, eu estou resumindo as coisas que depois traços característicos dessas coisas vão aparecer nos elementos do autogolpe, tá, gente? Então, tá faltando coisa aqui no meio que daqui a pouco a gente revela. Mas só para, eu acho essencial a gente demarcar aqui, né? O governo Fujimori, os 10 anos do governo Fujimori ficaram marcados por ser extremamente violentos, né? Uma onda repressiva enorme que em muitos casos foi abafado no mundo ocidental, né? Não se dizia muito sobre, já que ele tinha um certo apoio e legitimidade dos outros países, principalmente as forças ocidentais. Mas cerca de 70 mil pessoas foram assassinadas durante o seu governo, né? Principalmente assassinadas pelas forças de repressão do Estado. Então, Luiz, o que eu fiz aqui? O que nós fizemos? Baseado na literatura sobre autogolpe, a gente separou 5 elementos presentes no caso do Fujimori e que ajudam a entender como ele conseguiu a fazer o autogolpe. O primeiro deles é uma insatisfação popular contra a classe política no momento que ele foi eleito. Ele era visto como um salvador da coisa, né? Como aquele que viria renovar a política. Esse filme que todo brasileiro conheceu agora nos últimos anos. O Peru tinha 4 partidos fortes nos anos 80 que foram perdendo ao longo do tempo os votos, aqueles que eram inscritos no partido. E o maior exemplo disso tudo é que ilustra muito bem que em 1990, como eu já disse, a presidência foi disputada por 2 outsiders, né? Eu nunca vi isso acontecer no Brasil, por exemplo, né? 2 outsiders se disputarem a presidência da República. Isso aqui está presente no estudo do Levitsky, que a gente deixa depois não o Levitsky atual, um Levitsky outro que a gente deixa na referência. Bom, segunda coisa, o Peru vivia uma crise econômica terrível, né? Hiperinflação, como no Brasil e na maior parte dos países da América Latina, e uma dívida externa crescente a níveis desesperadores. Terceira coisa, apoio militar muito intenso, né? O Alfredo Bockholt, um estudioso do governo Fujimori, vai falar que os militares estavam muito insatisfeitos com o governo anterior do Alan Garcia, de centro-esquerda, e pediam muito para que se reforçassem as políticas neoliberais com maior intensidade. E eles gostariam de uma espécie de aprovação do governo de um plano, que na verdade era um plano secreto, né, chamado Plano Verde, que na prática, né, foi aprovado depois do Fujimori ser eleito, e que unia essas medidas neoliberais com o uso do aparelho repressivo contra populações indígenas, classes mais pobres e a própria censura dos meios de comunicação, né? É nesse Plano Verde, então, que a gente insere esse monte de assassinato que eu acabei de mencionar. Bom, lógico que os grandes empresários gostariam da aprovação desse plano nesse período aqui, né? Uhum. Quarto aspecto, ele não recebeu diretamente para o autogolpe um apoio do George Bush pai, né, que era o presidente dos Estados Unidos na época. Mas o George Bush pai era favorável à imagem do Fujimori, era um apoiador do Fujimori, só não era um apoiador ao golpe, né? Existem vários relatos que ele não gostaria que isso ocorresse, mas ele acabou deixando isso passar. E o FHC também simpatizou em vários momentos, né? O FHC, presidente da maior economia da América Latina, né? Na época, né? Na época, simpatizou uma Não. série de vezes o apoio dele ao Fujimori, né? Não ao autogolpe necessariamente, mas ao governo Fujimori. Depois a gente conta um caos do FHC e o Fujimori para dar uma ilustrada nessa relação do Fernando Henrique com ele. E por fim, né, existia o populismo, né, chamado Fujimorismo, né, era muito forte, né, ele tinha um amplo apoio da população. Então ele venceu as eleições com alta taxa de aprovação, com alta taxa de votação, né? Depois teve alta aprovação nos primeiros anos. E isso ajudou ele a ganhar força contra uma classe política que estava completamente desorganizada. Então, o próprio Levitsky aqui vai apontar que a oposição não tinha uma espécie de organização, porque ela também tinha caminhado para uma espécie de populismo, né? Uma tentativa de populismo. Os partidos estavam super frágeis para conseguir mobilizar uma oposição no Congresso, uma oposição contra ao golpe naquele dia. Então, o que o Fujimori achou, no final das contas, foi um caminho aberto para o seu autogolpe em 1992, portanto, Luiz. Só para fazer o arremate, então, 5 elementos: insatisfação popular, problemas econômicos graves, no caso ali, hiperinflação, mais importante deles, a população sofre pesadamente com isso, apoio militar, apoio internacional ou cumplicidade, conivência, não precisa ser um apoio forte, como foi, por exemplo,
dos Estados Unidos aos golpes da década de 60 e 70 na América do Sul, ali os Estados Unidos atuaram mesmo. Na década de 90, os americanos deixavam passar, né? Foi o que aconteceu no Peru. E aí, quinto fator, uma oposição desorganizada e a crença no Salvador populista. Né? Tudo isso Perfeito. junto no fator número 5. Então, para o nosso Tem Tabela, Luiz, né, vamos trazer os números que você acabou de falar. Fujimori recebeu 29% dos votos no primeiro turno. Mário Vargas Llosa recebeu 32%, representando a direita tradicional do Peru. E o Luiz Castro, que era o candidato de esquerda, recebeu 22%. Muitos dizem que o Fujimori recebeu votos, na verdade, para evitar, né, o Luiz Castro, nesse caso aqui. No segundo turno, ele acabou vencendo com 62% dos votos, né? Contra o Llosa com 37%, ou seja, saiu lá em cima. Isso é importante, né, para o cara ganhar. Fôlego, Importante, né? Nesse caso, pro lado do mal, mas é importante. Bom, Luiz, será que então nós podemos resumir o não sucesso do 8 de janeiro aqui pelo fato do Bolsonaro nunca ter tido um programa de televisão? Não. Tô brincando, galera. Se vocês que tiverem curiosidade, vão lá e dá uma olhada no programa de televisão do Fujimori e vê se tem cabimento alguém assistir aquilo lá. Que coisa desanimadora. Outra coisa que me chama a atenção é como é que pode um cidadão desse ser populista? Isso é, assim, o líder populista, teoricamente falando, é aquele cara que detém, né, o carisma do Max Weber. Aquilo lá não é carisma de jeito maneira, né? Impossível. Não, mas assim, na época, a gente tem que entender ali, na época, né? Primeiro que ele tinha respostas, ele não fala que aquela garra, que aquela barulheira do populista típico, como Trump, como Bolsonaro, como Milley, mas ele tinha respostas muito simples para as coisas. Né? Ele é entrevistado no documentário, ele tem saídas muito simplistas, e isso compõe um pouco o universo populista. Essa coisa de soluções simples, fórmulas prontas que caem no gosto popular. Então ele não tem essa coisa que você falou. Se vocês quiserem ver os programas de televisão, não confundam com o estilo do Alessandro. Mas de fato ele tem soluções simples, né? As fórmulas são prontinhas assim, né? E ele fala ele apela muito à ideia de pátria, de nação peruana. E isso está no receituário populista típico, né? E faltou falar, lutar contra o comunismo também, né? Porque Sim. Um dos grandes troféus dele, que reforça o populismo fujimorismo, né? Com a Keiko Fujimori também, foi a captura do líder do Sendero Luminoso, né? O Abimael Guzmán, que era visto como inimigo, né, do governo, etc. E isso fez com que... Parênteses. O Sendero Luminoso, que, aliás, é um dos nomes mais bacanas de uma organização, né? Caminho Luminoso, é bacana o nome, né? Era uma organização marxista, maoísta, né? Liderado por esse Guzmán, que era um professor de filosofia, e fazia tática de guerrilha rural. Então, usava violência para tentar, enfim, derrubar o governo, implementar um governo socialista, e muitos governos miravam como um dos seus objetivos acabar com o Sendero Luminoso, e foi um dos trunfos do Fujimori. Inclusive, ele usou um esquadrão da morte, essas táticas de exército paramilitar do governo secreto, para ir fazendo atentados e matando os membros militantes do Sendero Luminoso, até que ele conseguiu pegar o cara. Aí pronto. Mas ele esse plano verde do Fujimori é um negócio tenebroso, né? Se a gente vai olhar para os detalhes. E os militares, por isso eles convergiram. Os militares, já no governo do Alan Garcia, pretendiam um golpe e caçar o Sendero Luminoso. Então, tinha um clima de golpe instalado antes do Fujimori. O Fujimori meio que ele vai pegar um cavalo que já está encilhado, né? Com condições que a gente está desenvolvendo aqui. Mas esse fator, uma reforma neoliberal pesada e combate ao crime organizado, que eles chamavam de crime organizado, que era esse grupo Sendero Luminoso, e outros, como o Tupac Amaru, que era outro grupo revolucionário do Peru. Então, era um período de muita instabilidade social no interior do Peru. De violência política também, violência política. Então, ele mirava essas duas coisas, acabar com os grupos marxistas
com o comunismo e uma reforma econômica ortodoxa de cunho liberal. Bom, Luiz, vamos fazer uma comparação com o caso brasileiro, então, agora? Pode ser? Vai. 8 de janeiro no Brasil. Será que esses 5 elementos estavam presentes? Não, eu acho que não estão presentes todos assim prontinhos como estava lá. Primeiro, essa insatisfação com a classe política, no Brasil, ela teve o pico lá no período da Lava Jato, né, que inclusive foi o fator que levou à eleição do Bolsonaro em 18, e agora, nos últimos anos, estava mais difusa, mais controlada. Então você tem sempre uma satisfação com o Congresso, isso é tradicional, mas não estava no pior momento. Por quê? Porque a economia brasileira não estava em frangalhos, como estava a peruana. Então, aqui a inflação estava controlada, isso é um fator importante. Então, o segundo fator, não está presente a insatisfação popular aguda com a classe política, não está presente a hiperinflação. Apoio militar, aí é checklist, aí tinha, né? Aqui, pô, a gente pode discutir um pouco em detalhes isso, mas eles não quiseram, agora a gente está sabendo, depois das revelações da investigação da Polícia Federal, a operação Tempus Veritatis, cara, como a Polícia Federal faz operações com nome horroroso, né? Tempus Veritatis. Nessa operação se descobriu que o candidato a vice, o Braga Neto, o cara da Marinha, que era a favor ao golpe, agora do governo Bolsonaro, comandante da Marinha, todos eles não conseguiram efetivar o golpe porque o comandante do Exército, Freire Gomes, é isso? Isso. General Freire Gomes, não embarcou. Ele que não quis o golpe. Então ele foi o fiel da balança. Mas havia um apoio de setores da cúpula das Forças Armadas. Isso é importante dizer. Faltou Sim. coesão e unidade, mas tinha sim. Então, aqui o terceiro aspecto Então, tem parte, né? Tem parte. então, eu acho que não é check, não. Eu acho que, inclusive, quando a gente afirma que a decisão do Freire Gomes em não apoiar foi um tanto quanto decisiva no não prosseguimento do golpe, né? Mostra que não, né? Então não teve, né? Porque no caso do Peru, os caras queriam placar um projeto amplo de Estado que o próprio Fujimori não tinha. Ele não tinha projeto, né? Nesse sentido. Aqui no caso do Brasil, ele uma boa parte do exército, né? Tinha uma boa parte que tá apoiando, mas tinha uma parte do exército que não queria, né? Então tinha um custo aqui maior, né? Tá, mas deixa eu avançar, vamos aprofundar um pouco essa discussão a respeito do Brasil. Você acha que o Freire Gomes é essa figura que a gente é difícil de achar, que é o militar democrata, assim, legalista? É que Não, nem pé de cobra, ninguém vê. Cadê? não, Cadê o não. militar Eu legalista? acho que talvez tenha algum motivo pro cara ter receio, né? Algum motivo do tipo, assim, alguma trava, alguma percepção de que as pessoas não estão apoiando, enfim, entendeu? Sabe? é, O cara pode não acreditar no golpe, na verdade. Não é que ele não queira dar o golpe, mas ele pode não acreditar que aquele é um bom caminho para se tomar, né? eu acho que é isso aí. Aqui, enfim, a discussão é meio, talvez até caminhe para um lugar meio moralista, né? É, Se existe um militar democrata, se não, assim, isso vira um clichêzão. Mas eu acho que a avaliação dele é que não havia apoio internacional, né? Esse setor que segurou a onda é porque tinha receio de isolar o país, em é, relação, inclusive, às Forças Armadas norte-americanas, que já tinham feito pronunciamentos, os militares americanos falando que o Brasil tinha que respeitar o resultado da eleição. Então, esses é, caras tinham medo de isolar o país, tanto do ponto de vista diplomático, que os americanos eram contra, né? O governo norte-americano, a diplomacia norte-americana falou, os militares então isolar tanto diplomaticamente quanto até militarmente. sim. E aí, aí tudo que se pode decorrer daí, como perda de investimento, perda de pontos aí no cenário internacional. Então, foi isso que deve ter pesado. Inclusive, esse é o ponto que eu li num fio do Felipe Figueiredo, do xadrez verbal, né? Havia um cenário internacional que não era favorável e esses militares que leram esse cenário internacional tinham um pouco mais de juízo do que os É. outros, né? E o quinto ponto, Luiz, oposição desorganizada, né? Tipo, desmobilizada. É, É, eu acho que o Brasil estava meio assim alguns anos atrás, embora o Lula tenha mostrado sua força, né? O Partido dos Trabalhadores também. Mas eu me lembro de sentir em alguns momentos uma espécie de incapacidade, de impotência dessa oposição brasileira, né? Eu acho que é mais ou menos esse o que os peruanos sentiram também, né?
Uhum. Mas assim, eu acho que houve uma organização boa, razoável da oposição ao bolsonarismo, né? Isso Sim. pela frente ampla. Essa frente ampla, Lula, Alckmin, Tebet, então você teve setores do sistema partidário se organizando para ganhar a eleição e que estavam claramente em sintonia com o Supremo, né? A gente Ah, não sabe o tamanho dessa conexão, mas o Supremo, Tribunal Federal, a Suprema Corte, ele estava todo mundo mirando na direção de segurar esse golpe. Então, isso se organizou, isso se deu, tanto que a reação ao 8 de janeiro foi rápida, né? Então, eu acho que aqui tinha uma oposição organizada, não necessariamente como partidos claramente organizados, mas as lideranças contrárias ao golpe estavam se manifestando muito lá em dezembro, ah. e o Supremo Tribunal Federal, sobretudo. Ô Luiz, se você se lembra a data da primeira vez que o Bolsonaro tentou fazer a coisa? Na verdade, são dois projetos, né? Tinha um É, projeto que foi concebido lá em 22 de julho, na reunião ministerial que vazou agora, 2022, né? 2022, ali no período já entrando na eleição, eles falam nessa reunião que tinha que fazer antes da eleição. O Bolsonaro fala claramente, tem que fazer antes. E o Heleno também, se tiver virada de mesa, tem que ser antes da eleição, porque depois não vai ter VAR. Eles falam isso. E aí esse plano era para tentar o golpe, e aí seria um autogolpe mesmo, entre É. outubro, novembro e dezembro, o momento mais oportuno desses 3 meses. E o plano B era o plano de janeiro, que foi o que chegou mais perto. E aí já não era mais autogolpe, seria um golpe contra o governo recém-eleito, né? É, quase um autogolpe, né? Ainda não tinha nem Tinha mudado as 8 coisas dias, né? direito, né? Tinha muita gente desse grupo ainda na estrutura ministerial, dos cargos de segundo escalão e terceiro escalão e assim por diante. Bom, eu queria discutir um pouco esse quebra-pau, se o conceito funciona, se não funciona, se faz sentido, porque aqui a gente tem que entender o seguinte: em qualquer campo do conhecimento científico, mas em particular nas ciências sociais, existem conceitos duros que vão se ramificando em subtipos, normalmente conceitos com adjetivos. Então você tem desenvolvimentismo, aí você tem o novo desenvolvimentismo, você tem democracia de um tipo tal. Então, existe um conceito central e em volta um arco de outros conceitos. É o caso aqui: você tem golpe de Estado e um subtipo adjetivado é o autogolpe. Assim, faz sentido? Tem utilidade? Então, na verdade, o problema do autogolpe, vai dizer a literatura, pro quebra-pau de hoje aqui, né? É que ele dá uma ideia errada, né? Autogolpe dá a ideia de que você vai se auto-causar dano, né? Você vai se auto-bater, assim, não é isso que acontece, né? Não é uma automutilação aqui do governo. Na Uhum. verdade, o governo usa do seu status, usa do seu poder para bater naqueles que desagradam, né? Nos outros poderes, principalmente, né? Normalmente, Congresso ou Judiciário. Então, nesse sentido aqui, né? Qual é o nome do autor desse artigo que nós estamos recomendando? Liev Marstendredt, um norueguês, e Andrés Malamud, um português. A gente vai Perfeito, deixar nas referências ali. a gente deixa nas referências depois. Mas eles falam nesses termos que eu concordo, né? Autogolpe é um nome meio ruim, né? É. Que o francês lá no século XVII criou. Enfim, mas E o caso do autogolpe, ele foi recuperado em 92 e foi incorporado meio acriticamente por alguns acadêmicos. E aí agora eles estão fazendo essa crítica. Pô, é mais fácil falar só golpe do que autogolpe, né? ou golpe, enfim, golpe contra outros poderes. Tinha um outro termo, né, possível, mas o fato é que desde 2019, né, através do Google Scholar é possível constatar um crescimento gigantesco desse termo autogolpe, né? Voltou a ser utilizado demais. Então tá aí, né? Não tem mais como mudar. É esse o conceito do autogolpe traz uma ideia que é diferente, na verdade, daquilo que nós imaginamos quando lemos, né? Bom, Luiz, a gente viu então o caso do Bolsonaro, a gente passou aí por cada um dos aspectos, 5 aspectos mencionados, né, pela literatura. Na minha opinião, né, embora você tenha falado da insatisfação popular contra a classe política, para você não tinha, eu acho que aqui no Brasil nós temos a gente tinha um pouco disso, para dar um check aqui, no caso brasileiro. Existia uma insatisfação popular para mim. Só que problemas graves econômicos nós não tínhamos, né? Apoio militar também faltou e apoio internacional muito. Aí faltou totalmente, né? Esses 3 Uhum. pontos para mim são fundamentais, eu acho que para entender o fracasso, né? Então, a ausência de problemas
econômicos graves, um apoio militar mais ou menos, né, no caso do Brasil, de novo, né, não por bondade dos militares, né, não é isso que eu estou querendo dizer, e o apoio internacional também muito frágil, comparado com o caso do Fujimori, que esses elementos estavam muito presentes, né? E você? Então, não, eu concordo. Eu acho que a insatisfação com a classe política era uma insatisfação dos derrotados. Isso é normal. É, Mas isso não é condição para que uma metade da população apoie um golpe militar. Você tem que ter outros fatores. Embora aquela parte da população ali, uma maioria, né, dos eleitores do Bolsonaro, 30% daqueles 49%, tinha forte apoio ao golpe, ou apoio ao golpe. Então, precisava de complemento. Quem que dá o golpe, além do apoio popular? Você precisa de um cenário internacional e dos militares, que faltaram. Em parte, eu acho que foi muito perto, passou perto demais, não é é, brincadeira isso aqui, sabe? Você tem um não, comandante de uma das forças que não quis. Puxa vida, isso. é sinistro. Então, para amarrar aqui, vale a gente. E outra, tinha uma estrutura jurídica já pensada também, embora os juristas critiquem. Você tinha minuta, você tinha discurso que foi encontrado na sede do Partido Liberal, que seria o discurso lido pelo Bolsonaro. Inclusive, vale a gente ilustrar aqui. Vamos ouvir o discurso do Fujimori no dia do golpe no Peru. De asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para uma honesta e eficiente administração de justiça. E agora, o que seria se o comandante do Exército tivesse apoiado? Como que seria a noite de domingo de 8 de janeiro no Brasil? E para isso nós convocamos o maior dublador daqui do sul do Brasil para ler o trechinho do que o Bolsonaro leria, que vazou, porque a gente não tem o pronunciamento inteiro, porque a Polícia Federal vazou só um parágrafo. Mas esse parágrafo dá muito tom do que seria. Aí o Brasil estaria emparelhado com o Peru de 92, em muito do que aconteceu naquele período lá, e com consequências tenebrosas para o país, porque vai lembrar, o Fujimori ficou 10 anos no poder, o Peru enfrenta problemas na institucionalidade política até hoje, portanto tem consequências de 30 e poucos anos, e depois o Fujimori foi descoberto casos de corrupção gigantescos e violação de direitos humanos. Ele foi preso e ficou 14 anos preso e agora ele está em prisão domiciliar em casa desde 2022. Então, a gente abriria uma porta ali em 8 de janeiro, se tudo tivesse ocorrido como planejado pelos golpistas, que era uma porta muito infernal, né, irmão? Seria uma coisa que a gente abriu um negócio que a gente não sabe o que ia dar, mas só ia dar autoritarismo, violência, perseguição política, cerceamento da liberdade de imprensa. Então, vamos ouvir agora como que seria o pronunciamento aqui no Brasil para ilustrar. Afinal, diante de todo exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro estado de sítio e, como ato contínuo, decreto a operação da garantia da lei e da ordem. Então, o fator-chave aqui é a decretação de estado de sítio. E que consequências tem o estado de sítio? Então, primeiro, em geral, está na Constituição, é o artigo 137 da Constituição, essa decretação. O Congresso aprova, tem que aprovar por maioria absoluta. Mas depois de aprovado, há muita concentração de poder nas mãos do Executivo, né? O Poder Executivo ele pode adotar medidas de exceção, como, por exemplo, proibir reunião política, pode violar correspondência, né? Então, ver as comunicações das pessoas, pode instalar fiscalização na imprensa, enfim, existem uma série de consequências do estado de sítio. E foi exatamente isso que aconteceu no Peru. Na noite do golpe no Peru,
os militares já foram para os veículos de imprensa ver o que eles iam publicar e determinar o que ia ser na imprensa, na mesma noite, né? Então, é uma coisa que você tem uma série de medidas imediatas, uma vez que essa coisa dá certo. Não, era assustador, relembrando agora, né, que a outra tentativa do Bolsonaro era muito claro a intenção golpista que eles tinham, né, com vários dos momentos. Enfim, era assustador um pouco ver como as pessoas vinham como aquilo, como se não pudesse acontecer, né, como se aquilo É. não fosse acontecer de fato, né. Ô, E até Japa, hoje, na verdade, até hoje existe. Eu acho que a nossa ideia inicial é mostrar isso, né? Era enfatizar quão perto esteve, né, a coisa. sim. Eles tentaram realmente dar um golpe. Não sei se ia durar muito tempo, enfim, mas É. eles tentaram dar o golpe, pô. É. Bom, deixa eu agradecer ao Lucas Salgado, que é o dublador oficial do Maldita Politicagem, por ter feito a dublagem, o que não é uma coisa agradável de se ouvir, né? Então, bate na madeira aí, mas era para ilustrar, para dar um certo drama de como a coisa se desenrolaria se parte das Forças Armadas tivesse apoiado aquela iniciativa de 8 de janeiro. Bom, Luiz, o nosso episódio tá ficando longo. Eu vou pular o nosso maldição de hoje, que eu acho que vai acabar repetindo um pouco das ideias. Peço Verdade. desculpas aos nossos ouvintes. Vamos direto para Luta de Gostos. No dia, né, na semana, primeira E a, semana de e a- e a abril. história de querência depois? Ah, é, a luta de Tá maluco? sem querência, tô pulando tudo, né, tô Ô, pulando a tudo. gente tem um Você tem uma lu pedacinho. você tem uma luta de querência aí, uma coisa sem querência? Rapaz, para os ouvintes que às vezes estão chegando, a gente tem um pedaço no finalzinho que a gente conta um caos para ilustrar isso. Aqui a gente já ilustrou tudo, mas eu quero puxar um fio aqui, não o fio do Twitter, que na época não tinha Twitter, mas ó, o Fujimori se elege em 90, dá o golpe em 92, ele fica um ano governando por decreto, faz uma nova constituição no final de 93 e se recandidata e ganha, e fica até 2000 no poder. Aí ele se autoexila no Japão. Quando há uma denúncia de corrupção, um escândalo que é descoberto, ele vai para o Japão e fica lá por 5 anos até que ele é extraditado, julgado e preso em 2007. Bom, essa década de 90 é importante para a América Latina porque é uma época de afirmação de democracias, como, por exemplo, a brasileira. A gente sai, primeiro presidente civil eleito em 89, Fernando Henrique eleito em 94, toda a região estava se reencontrando com a democracia, à exceção do Peru e alguns outros países que eu não vou me lembrar agora. Mas olha que loucura. O Fernando Henrique, um democrata, ele fazia declarações favoráveis O Fujimori. ao Fujimori, e ele fez uma visita ao Peru em 1999. No dia 22 de julho de 1999, ele concedeu ao Alberto Fujimori, que não é tio do Alessandro, ele era ainda presidente. O Fernando Henrique levou a condecoração Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a mais alta homenagem brasileira destinada a estrangeiros, certo? E na beirada dele ser descoberto e da casa dele cair. Então, eu teria que procurar na imprensa, se ver se a imprensa brasileira fazia esse estardalhaço que faz quando presidentes brasileiros hoje apoiam regimes autoritários, né? Acho que não fazia Que não é muito legal também, né? Não é legal, mas eu acho que a imprensa brasileira não fazia muito estardalhaço, não. Sim, sim. Então, e outra coisa, a UDR teve a década de 90 foi o período alto da ocupação de propriedades pelo MST. Em 97 teve um caso ali no oeste de São Paulo, no Pontal do Paranapanema, que era um foco de atuação do MST, e o líder da UDR, a UDR... Não, mas conta o que é o DR, não é todo União mundo que conhece. Democrática Ruralista. União Democrática Ruralista. Esse democrática, meu Deus, tem que colocar 1 milhão de aspas, né? Bom, Por que eles não chamam só de ruralista, né? pois é. Pau pra E não caramba. assume logo, né? Ele disse o seguinte, o presidente, que se chamava Roosevelt Roque dos Santos, lá em 97. Ele falou assim, ó, o FHC falta a autoridade que o Fujimori tem para conduzir a política da reforma agrária no Brasil. Ele dá muita colher de chá e é muito flexível com o MST. Aí eles continuam, e na mesma entrevista que eu coletei isso aqui na Folha de São Paulo, em 97, disse um fazendeiro lá da região: se tivéssemos um presidente como Fujimori, não estaria acontecendo essa bagunça. Se o presidente não tem capacidade de contra o MST, entrega para o exército. Pô, e a gente não... É brincadeira. Essa coisa, esse autoritarismo tá aí, pô, nunca sumiu. Claro, ele se incorporou, né? Recentemente, as pessoas passaram a abraçar temas autoritários com muita mais força
E isso se alastrou na sociedade. Então, pode-se dizer que na década de 90, a coisa era mais isolada ou mais contida, mas estava ali, né? Bom, Para o essa DR, história... porque teve um fato perto ali em 97, o grupo Tupac Amaru fez um sequestro na embaixada do Japão em Lima e sequestrou funcionários do governo japonês. O Fujimori entrou com o exército lá, libertou os reféns e matou todos os caras, foi na bala. E aí, a UDR brasileira queria que aquele tipo de iniciativa fosse feita contra o MST aqui, certo? Que é uma ação super democrática, né? Sim, Como é de costume, esse tipo de organização aí. Bom, Luiz, será que se colocar uma foto de um tio meu na capa do nosso episódio, as pessoas vão saber se é o Fujimori ou não é? Ah, não vão, né? Vai ficar tudo elas por elas, fica elas por elas. Vamos para o nosso luta de gols para encerrar logo o nosso. Rapaz, o que é isso aqui? Eu fui ver lá na semana que o Fujimori estava dando golpe de Estado, quais eram as músicas que faziam sucesso no mundo todo. No Brasil, a música que fazia sucesso, a gente já falou aqui, porque por algum motivo acho que as datas se repetiram, tá? Então por isso eu não trouxe, né? No dia 4 de abril, a primeira música no Brasil que estava no topo das paradas era Canto da Cidade, da Daniela Mercury, tá? Que a gente já falou uns episódios atrás. Agora, nos Estados Unidos e na Inglaterra, 3 músicas se destacavam: Tears in Heaven, do Eric Clapton, Save the Best for the Last, da Vanessa Williams, e Deeply Deepy, da banda Right Said Fred, né, que era uma banda de... Como é que era aquele eletrônicozinho meio pop dos anos 90? Eu esqueci o nome desse... House? Não, que house, pô. Por que você pegou essas coisas que ninguém conhece, por isso, hein? Então, cara, eu tô fornecendo para as pessoas péssimas músicas para elas terminarem o dia delas, se elas quiserem. Já ouviu? Conhece essas músicas? Óbvio que não. Você não viu, porra? Canta um trechinho pra gente. Canta um trechinho pra gente. Que canto pretinho. Pô, então luta de gosto não vai ter luta de gosto. Se não ouviu, eu não tenho opinião. Eu não tô capaz de opinar. Não ouvi, não sou capaz de opinar. E você, qual que você escolhe das 3? Nenhuma, são todas horríveis. Mentira, a menos zoada é a Deeply Deep aqui, da banda Right Said Fred. Mas como é ruim, né? Como essas músicas alcançam o topo das paradas, é coisa impressionante. Eu não gosto de Tears in Heaven. Tears in Heaven é muito famosa. Você vai gostar, meio tiozão, assim. Vai te lascar. Ouve aí depois. Canta um pedacinho. Canta um pedacinho. Não. Esse não é o momento certo. Agora, essa da Vanessa Williams é muito ruim. Então é isso, né, Luiz? Tá. Pessoal, os avisos finalzinhos aqui... Só uma coisa, desculpa. Eu fui conferir aqui e o Levitsky que eu estava citando é o Levitsky mesmo. Ele é especialista. Quando ele estava fazendo pesquisa sobre a América Latina. Não, você bugou quando você falou que não era o mesmo, porque ele tem uma obra importante sobre a Argentina e o Peru e acho que talvez até a Colômbia. Ele estudou bastante. O Levitsky lá de Harvard, né? Pois é. Bom, o Maxwell Cameron junto com ele, tá? Avisos. Pessoal, a gente gosta que vocês comentem, por favor, para a gente ir embasando. Existem episódios correlatos que a gente pode produzir, tem já material guardado sobre golpe, diferença entre... Dá para fazer um episódio mais conceitual, caso queiram. E eu quero perguntar para o ouvinte o seguinte: a resistência do Alessandro de discutir mais a fundo se o impeachment foi golpe, qual é a diferença, quais variações, quais semelhanças, se essa teimosia do Alessandro se justifica. Vocês precisam me ajudar para a gente enfrentar o tema. Eu acho que vale a pena. Não. Mas peraí, agora eu vou ter que me defender, pô. É porque eu acho que a gente falou já sobre isso. Falou um minuto? Um minuto e meio? Não, 1 minuto e meio foi um episódio inteiro falando sobre isso. Negativo. Foi um episódio inteiro falando sobre a tese do Limonge sobre o impeachment. Que é um episódio com uma baita audiência. Quem quiser, escuta lá. Impeachment revisitado, baseado no livro Operação Impeachment. Uma nova tese sobre o impeachment contra as teses que estavam até então disponíveis. Bem legal. Agora, a discussão se o impeachment foi golpe não está presente no livro. Tá. Então, você está querendo essa e eu vou falar o episódio próximo que eu quero, tá? Eu gostaria que o próximo episódio fosse sobre o Vladimir Lenin, aquele de 100 anos dele. Mas aí o Alessandro, ele tá dando no ferro e na ferradura, né? Porque ele tá fugindo do debate que a esquerda gosta de tratar, mas quer discutir um líder que tem curiosidade. Eu quero discutir aquilo que eu acho interessante. Tá, então vamos atrás do episódio do Lenin para ver se rola. Então é isso, galera. Vocês falem lá se vocês preferem um episódio especial sobre o Vladimir Lenin ou se vocês preferem
um episódio sobre o impeachment da Dilma Rousseff. Impeachment / golpe de 2016. É isso. Agradecer a todo mundo que ouviu até o final. E caso vocês gostem, divulguem, compartilhem, coloquem nos grupos e coloca 5 estrelinhas lá no Spotify. E claro, se você tiver ainda uma sobra, pode ir lá no apoia.se/malditapoliticagem para ajudar a gente a pagar as despesas do podcast. Nós temos agora um canal no YouTube. Então, se vocês quiserem, vocês podem abrir pelo YouTube. Os nossos episódios agora estarão lá todas as semanas, com um pouco de atraso, mas estarão lá. Beleza, galera? Um abraço. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.